Boa noite, meu povo, tudo bem? Cris Bonato aqui, começando mais um Mensagem de Luz nesse domingo, dia 2 de novembro de 2025. Nosso episódio hoje, se eu não me engano, é o episódio 93. Gente, estamos chegando quase no episódio 100. Que maravilha! Bom, não sei se me conhece, me acompanha aqui no canal há muito tempo. Como eu falei, eu sou o Cris Bonato. E eu venho nessa jornada aí, inspirada pelo programa Casa de Luz, que passa aqui no YouTube também, no Casa de Luz Oficial, com meu professor e mestre aí, mentor Bruno Gimenez. É um programa que me inspira muito e me inspirou, então, a começar a gravar esses vídeos, né, quais eu chamei de mensagem de luz. E o que eu trago aqui? Eu trago mensagens baseadas nas minhas experiências, minhas vivências, no meu processo de evolução, nas nos percalços da vida, né, para não falar outra coisa, e que a gente vai aprendendo e vai se melhorando como ser humano, como pessoa, e a gente vai dividindo aí, partilhando essa jornada, beleza? Então hoje eu quero falar de um tema, como você pode perceber, minha voz tá rouca, né? Hoje eu fui no aniversário que eu tive que tinha música muito alta, eu tive que forçar muito porque eu não queria parar de falar com minhas amigas. Aí não parei de falar e tô aqui com a voz rouca, né? É isso. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E, e hoje eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso no Mensagem de Luz. Tô meio descabelado, peguei chuva aqui. E eu vou falar sobre isso no Caso de Luz. No Mensagem de Luz, quer dizer. É, as pessoas, elas falam muito sobre sucesso, né? Muito alto sobre sucesso. Cobrado muito isso em redes sociais. As pessoas mostram muito isso. E E aí eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante do meu querido Bruno Gimenez, né? Sucesso é conquistar o que se quer. E felicidade é você gostar daquilo que você conquistou. Olha que profundo isso. Que profundo isso. E, cara, eu falo muito aqui sobre gratidão, sobre várias coisas. E quando eu vi isso, falei, nossa, é verdade, né? Uma vez eu tava saindo de um emprego. E aí eu mandei um e-mail na época, né, me despedindo de clientes, de parceiros, fornecedores e tal. E um dos clientes mandou mensagem falando que gostava muito do meu atendimento e tal, e que desejava muito sucesso para mim, independente como que ele falou? Independente do que é sucesso para você. Eu falei, cara, o sucesso para mim é isso, né? Tipo, eu fiquei refletindo sobre isso na época, eu era bem mais nova, bem mais nova. E eu fiquei, cara, pra mim, sucesso é essa excelência, é a forma como eu trato as pessoas, é ser respeitada, ser amada do jeito que eu sou, da forma que eu sou, né? Poder chegar nos lugares igual hoje e receber abraços e apertados de pessoas falando que tem saudade, que gostam muito de mim, que sempre lembram de mim com muito carinho. E eu, cara, é isso, né? Esse sucesso, fazer as coisas bem feitas, com capricho, essa sensação de dever cumprido, pra mim é muito isso. E aí hoje me fez lembrar, né, esse episódio aí do meu trabalho e tal. E quando eu vejo essa frase, sucesso é você conquistar aquilo que você quer, e felicidade é você gostar daquilo que você conquistou, eu falei, cara, que profundo. Por quê? Porque a gente tá acostumado a achar que sucesso é você andar de terno e gravata, ou você é mulher, né? A maioria das mulheres seguindo um padrão de blazer, salto alto, saia, vestido e viver na alta sociedade. E o sucesso é você palestrar em algum lugar, e o sucesso é você viajar. E é isso o sucesso, né? Como se fosse um executivo e tal. E aí isso torna com que as pessoas que não têm essa vida padrão, né, de famoso, enfim, faz com que as pessoas achem que elas não obtiveram sucesso, né? Então a gente que não é acostumado com esse glamour de tal, e eu que gosto aqui do meu moletom, da minha camiseta, do meu anel de tucum e tal, achar que esse sucesso não aconteceu, né? Mas isso não é meu caso, porque eu não tenho esse parâmetro, né? Mas tô falando da maioria das pessoas.
E às vezes a pessoa pode achar que, sei lá, ela tem uma chácarazinha onde ela planta repolho, couve, pepino e chuchu, né? E alimenta pessoas com esse trabalho e tal. Não é um trabalho de sucesso, sei lá. Ou ser professor, enfim, né? E, e aí a gente vê cada vez mais grandes executivos e pessoas renomadas, famosas, com a conta bancária cheia de dinheiro, infelizes, né? Por quê? Porque talvez elas não são, muito provável, não são conectadas com o seu propósito, não viveram o seu chamado, né? Viveram com base na expectativa dos outros, foram e se tornaram aquilo e são, né? Hoje aquilo que os outros gostariam que elas fossem. E a gente não foi ensinado, eu repito, a gente não foi ensinado a seguir o nosso chamado, a ouvir o nosso coração, a se alinhar com o nosso propósito, com aquilo que a gente é em essência, com aquilo que faz sentido pra gente, sabe? E isso é uma questão muito difícil de lidar, né? Hoje eu falei com uma amiga e aí eu falei, cara, bebida alcoólica meu corpo não aceita mais da mesma forma. Às vezes eu vou nos rolês, tomo um chopp, tomo um golinho de vinho, uma tal, mas não costuma me fazer bem, é muito pouco, uma quantidade muito pequena. E pra mim é isso, não me faz mais bem, eu parei. Ela falou, Cris, mas nem todo mundo tem essa ciência, nem essa disciplina de perceber que não tá bem e parar. Então eu falei, é verdade, faz sentido. E então, da mesma forma que a gente não foi ensinado a parar, a ouvir, a prestar atenção no nosso corpo, a perceber os sinais do universo, os sinais divinos, de coisas que não nos fazem bem, a ver que tal hábito não condiz mais com o nosso estilo de vida, que tal hábito não tem nos feito bem na questão financeira ou na questão energética, né? Que a gente tem passado muito tempo na tela, que a gente tem dormido muito tarde, que a gente tem acordado muito tarde, que a gente está dormindo e acordando no mesmo dia. Já pararam para pensar que a gente estava dormindo e acordando no mesmo dia? Se você dorme meia-noite e meia, se você dorme 1 hora da manhã e acorda outro dia ali 7, 8, 9, 10 da manhã, você está dormindo e acordando no mesmo dia. Que louco isso, né? E a gente não para pensar nessas coisas, sabe? Porque a gente se distrai com coisas do mundo, com as coisas externas, com a vida dos outros, e a gente não para ver a nossa própria vida. E eu falei, nossa, é isso mesmo, a felicidade é a gente ser feliz com aquilo, é gostar daquilo que a gente conquistou. E eu posso dizer que eu gosto muito das coisas que eu conquistei. E que trajetória, sabe? Ao longo desses meus 35 anos. Cara, eu sou muito grata, muito, muito, muito grata pela minha vida, pela minha caminhada, pelo meu despertar, que com 35 anos eu já tenho uma caminhada aí, né, dos últimos 4 anos, muito vinculada à espiritualidade, a essa busca, essa jornada do buscador. E eu tenho percebido assim, cara, tanta coisa, sabe, que eu já errei com as pessoas, tantas coisas que eu ainda erro. E hoje eu me cobro muito menos, sabe? Antes eu errava, eu falava, errei, como que pode, que merda, eu errei. E hoje eu olho e penso, cara, eu errei. Preciso melhorar isso. E eu penso assim, cara, esse problema não, tá tomando muito do meu tempo. Aí eu vou lá e aplico a Hora Master. Aí eu penso, nossa, tô falando muito disso. Opa, já tô reclamando demais. Eu tô muito, muito, muito nessa jornada de reclamar. Não, eu tenho que sair disso. Ai, o que eu preciso aprender com isso? Deus, por que isso tá vindo na minha vida? Né? Hoje eu falei, as meninas, né, falando, Cris, tem que isso, tem que aquilo. Cris, faz tal coisa. Nossa, Cris, pensa em tal coisa. Eu falei, né, gente? Todo mundo é idiota em alguma coisa. Eu sou idiota nisso. E a gente riu junto. Então a gente tem que saber reconhecer onde que a gente é idiota. Eu falei, eu tinha que ser idiota em alguma coisa. E é nisso, pronto. E a gente riu, né? E eu sempre mostro, já falei aqui várias vezes do livro que eu já terminei de ler, que é muito bom. Que é O Fim do Idiota Interior. Fala do nosso eu personagem.
Falar de como a gente se auto-sabota. Ai, gente. E a gente é idiota em algumas coisas. E nesse ponto que eu comentei com minhas amigas, eu ainda sou muito idiota. E tem outros pontos também, que eu sou muito idiota ainda. E eu tô aqui nessa jornada de aprendizado, rindo. Hoje eu rio disso, gente, mas antigamente eu não ria disso. E nem é falar aqui num vídeo aberto no YouTube de algo que eu sou idiota e admitir. Mas é isso. Eu preciso melhorar. E para isso, o que eu faço? Eu estudo, eu leio, eu converso com outras pessoas que sabem mais do que eu. Eu observo pessoas que fazem diferente, admiro, me inspiro. Faço muito Aura Master, me aplico muito a Aura Master. E eu hoje, como terapeuta Aura Master, falo, gente, eu trato tudo com Aura Master. Mas é isso, né? Como que eu vou trabalhar com algo que eu não acredito? Então, eu acredito muito no Aura Master. Faço muito, me auto-aplico muito mesmo. E, poxa, eu vejo muito resultado. Então, essa minha amplitude de consciência, esse meu despertar, eu devo muito ao Aura Master também. E eu sei que eu tô nesse momento fazendo trabalho de formiguinha, falando um por um, mostrando, auto-aplicando, aplicando nas pessoas mais próximas, falando sobre. E eu sei que uma hora isso vai tomar uma proporção muito legal e eu vou voltar aqui nesses vídeos e ver o meu começo e falar, caramba, que coisa, não? Que trajetória. E olha só, fui pegar um chazinho antes de gravar o vídeo e veio aqui, ó. Seja grato e agradeça. Vai aparecer invertido, né? Mas dá pra ver. Seja grato e agradeça. E, cara, é isso. É isso. Essa sexta eu fui tocar num terço, que era aqui na casa de uma amiga, aqui perto de casa. E tinha alguns amigos meus lá, e eu fico muito feliz toda vez que eu vejo amigos, toda vez que eu vejo pessoas que eu amo, que eu recebo um abraço apertado. Ai, como eu sinto falta desses abraços. E aí, né, a gente começa o terço, e é muito comum, né, até na religião católica mesmo, na missa, vamos pedir pelos doentes, vamos pedir né, pelos governantes, vamos pedir, e a gente começa quase que um vício, né, da gente pedir. E eu tava ali com meu violão, pá, paradinho, né, ouvindo todo mundo. E eu falei, cara, eu quero agradecer. Eu quero agradecer por esse momento, agradecer pela vida, agradecer pelas oportunidades que a gente tem de aprender, né? Cara, eu agradeço muito, 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 muito. E essa expectativa positiva, essa energia da gratidão, quanto mais você pratica, mais você a tem. E mais ela fica natural, como qualquer hábito. Tipo, escovar dente, tomar banho, acordar, determinado horário, falar determinada palavra. Cara, a expressão de gratidão ela é algo que, se as pessoas aprendessem e praticassem, o mundo seria muito, 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 muito melhor. Então, naquele momento, eu vi como a gente está tão treinado a pedir e a gente não está acostumado, não está sendo treinado a agradecer. E isso eu não tô falando mal de quem tava ali, não tô falando que, nossa, que pessoa má, não é isso, não é julgando. Mas eu vi ali um hábito, né, que a própria religião nos coloca, e como o hábito ele faz parte da nossa vida, a gente faz ele de forma voluntária, de forma automática. Tipo, dirigir, né? Você não fica pensando, agora eu vou trocar marcha, agora é embreagem, agora é freio. Agora acelera. 1, 2, 3, embreagem, marcha. Isso você faz quando você acaba de tirar a carteira, quando você está no processo de autoescola. Depois que você dirige, você não faz mais isso. Isso se torna automático, certo? Tanto que quantas vezes já não chegou num lugar e pensou, nossa, como eu cheguei até aqui? Nossa, eu passei naquele lugar e nem percebi. Eu tava dirigindo aqui e eu nem percebi. Porque tornou automático, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o piloto automático, né? Com uma foto do controlinho ali, assuma o controle e tal, mostra quem manda. E cara, por que não, né? Criar esse hábito de agradecer? Por que não, ao invés de pedir, né? Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente não pedir para que a gente se alinhe com o nosso propósito, se alinhe com o nosso chamado,
né? Porque muitas das nossas dores, muitos dos nossos problemas, eles são sinal de desalinhamento, né? Então a gente pensa, nossa, tô travado nessa criatividade, minha criatividade está travada, minha questão de prosperidade está travada, minha família está travada. Não, a gente está desalinhado, né? Então, até uma das mentorias que eu adquiri, né, como investimento recentemente, que eu vou começar a estudar no que vem, é alinhamento familiar. E eu espero, como terapeuta, poder contribuir para mim mesma, primeiro para minha família, e depois para outras famílias, para ajudar e contribuir a alinhar, né, esse aspecto, né, essa parte da nossa vida que tanto nos machuca, tanto nos ensina e ao mesmo tempo tanto nos traz demandas, né? Porque a nossa evolução tá aí, lembra, né? Missão eu, missão nós e missão eles. Então a gente trabalha essas três missões na nossa vida, né? A gente trabalha o nosso eu, a gente trabalha o nosso entorno, as pessoas que convivem com a gente, os nossos ambientes. E aí a gente trabalha a missão eles, que é quando a gente pode colaborar, pode contribuir e pode ser exemplo para outras pessoas também, né? Então, vamos gravar isso, que sucesso é a gente conquistar aquilo que, que a gente almeja, né? Conquistar as coisas que a gente gostaria, e a felicidade é a gente gostar daquilo que a gente conquistou. Cara, isso é muito profundo, né? E quando a gente for fazer uma oração, que a gente comece pelo agradecimento. Agradecendo tudo que a gente tem, porque lembra, tenta pensar que se você não agradecesse hoje as coisas que você tem, tenta pensar se amanhã você acordasse sem elas, né? Pensar, fazer um exercício, porque às vezes a gente passa assim, o que eu vou agradecer? Que dia bosta que eu tive hoje, eu tô com cólica, tô com gripe, eu tô doente, eu tô... Cara, o que eu vou agradecer? A gente sempre tem motivo para agradecer. E pensa nisso. Cara, se hoje eu não agradecer e o que eu não agradecer hoje, amanhã não existe mais. Aí você pensa, papel higiênico, travesseiro, coberta, TV. Faço as coisas que eu tô vendo aqui, né? O travesseiro e a coberta, eu vi, mas cobertinha tem aqui. Almofada, cortina, xícara, chá, planta, cadeira, mesa, piso, paredes, geladeira. Amo ter geladeira. Chaleira elétrica, air fryer, micro-ondas, pia, torneira elétrica com água quentinha, agradeço. Fogão, tapete, lixeira, mochila, fruteira, quadro, celular, livros, internet, tecnologia, câmera, cara, luz elétrica, energia elétrica, porta, quadros, caramba, roupa, cabelo, meia, chinelinho de pano, pantufinha. Caramba, quanta coisa, né? Quanta coisa. Vamos fazer um exercício? Vou convidar vocês a fazer um exercício. Vai passando pela sua casa e agradecendo tudo que você olha. Olha que legal. Gratidão, sofá. Gratidão, almofada. Gratidão, tecla de luz. Gratidão, maçaneta da porta. Não importa sem maçaneta. Gratidão, mesa. Gratidão às cadeiras que eu sento. Gratidão à roupa que eu visto. Gratidão a tudo. Sabe que tem um momento no encerramento da sessão de Aura Master, ó, dando spoiler aqui da sessão de Aura Master. Tem um momento que é a parte de encerramento, a gente encerra com um exercício de gratidão ao corpo. E aí a gente esfrega as mãos, vai descendo gratidão cabeça, gratidão cabelo, gratidão couro cabeludo, gratidão à mente, gratidão ao cérebro, toda a massa encefálica. Cara, olha quanta coisa só na cabeça. Aí eu agradeço. Gratidão ideias milionárias. Gratidão soluções mágicas. Gratidão orelhas, gratidão ouvido, todas as cartilagens. Gratidão audição. Eu amo ouvir. Gratidão. E a gente vai agradecendo. Gratidão as cordas vocais. Gratidão a faringe, a laringe. Gratidão a tireoide. Eu amo falar. Gratidão à comunicação. Gratidão à forma de expressão. Gratidão, cara.
Então, mais ou menos isso. Vamos fazer, então, esse exercício de gratidão pela casa e a gente ir agradecendo tudo que tem na nossa casa. Gratidão papel higiênico, gratidão escova de dente, gratidão espelho, gratidão box do banheiro. Cara, e aí você vai me dizer que você não tem motivo para agradecer? Ah, para, né? Para. E quando tiver também a oportunidade, quiser agradecer a cada membro, cada parte, cada célula do seu corpo, agradeça. Gente, é transformador. Transformador. A gratidão transforma. Ok? Então, ó, 2 lições de casa, hein? Andar pela casa agradecendo e, quando possível, agradecer também cada parte do corpo e olhar e ver todos os detalhes que você tem que agradecer, como se amanhã, se você não agradecesse isso hoje, amanhã isso não existisse mais na sua vida, ok? Então, lição número 1. Lição número 2, de quando for ter o seu momento de conexão, de espiritualidade, de oração, né, dentro da crença religiosa que você tem, que você agradeça antes de pedir, que você consiga agradecer antes de só pensar no que você quer pedir, tá bom? E lembra sempre, tá? A gente é uma dupla com Deus, onde a gente faz o possível e Deus faz o impossível. Porém, dentro do nosso possível, tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Muita coisa. E Deus, você pode, né, colocar aí anjos da guarda, os nossos arcanjos que nos guardam, santos, santas, né? Se você é da devoção católica, então santo seu de devoção, espíritos de luz, se você tem uma outra crença, enfim, dentro daquilo que você acredita, né? Dentro do que Deus significa na sua crença, na sua vivência, né? Então, esse apoio celestial, esse apoio divino, tem muita coisa para nos ajudar, mas dentro do nosso possível, do que está dentro das nossas mãos que amarram o camelo. Já contei essa história aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, não duvide do seu poder, do seu potencial de transformação, de crescimento, sabe? E de conquista, tá bom? Então, a definição de sucesso, ela é única, ela é individual e para cada um ela é diferente. Então, não se baseie pelo sucesso dos outros, né? Olhe para sua vida, olhe para sua história, olhe para suas habilidades, para os seus dons e defina o que é sucesso para você, o que faz sentido para você, o que está alinhado com quem você é, com a sua essência, sem achar, sem comparar, sem ficar achando que a vida dos outros é melhor, que o outro tem mais, que o outro teve aquilo e você não teve, enfim. Não entra nessa onda, não. Olha para sua vida, olha para sua história, honre e agradeça muito. E aí tem a sua própria definição de sucesso. Beleza? Um beijo e até semana que vem.